Bom dia, meus queridos. Vamos dar início a mais uma aulinha de matemática, né? Pega o livrinho de vocês. A gente vai começar este capítulozinho sobre transformações geométricas e simétricas. Saímos dos números inteiros, vamos entrar em transformações geométricas e simétricas. A gente vai ver transformação do plano. Então, vamos lá. A primeira coisa que tem lá são os sistemas de coordenadas e polígonos. Professor, o que é sistemas de coordenada? Sistemas de coordenada são utilizados para a gente localizar um ponto ou um objeto num espaço de duas dimensões. Quais são elas? Valores de x e valores para y. Um sistema de coordenada é uma reta na vertical e uma na horizontal, onde a horizontal eu tenho valores para x e a vertical eu tenho valores para y. Observe, ó. Na horizontal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E na vertical eu também tenho os mesmos valores, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O ponto de interseção, ou seja, o ponto onde cruza as duas semirretas, é o ponto de origem, chamado de ponto 0, 0. Então, eu já sei o que é um sistema de coordenadas. Faz de conta que essa figura não existe aqui. Então, é uma reta na horizontal, uma na vertical, onde na horizontal eu tenho os valores para x e na vertical eu tenho valores para y. Os valores de x, essa reta aqui é chamada de abscissa e essa aqui é chamada de ordenada. Abscissa, valores para x, ordenada, valores para y. Se eu tenho um polígono descrito nesse sistema de coordenada, então aqui eu tenho um polígono, que é um retângulo. Eu vou determinar, eu vou localizar os pontos desse retângulo. Então, aqui eu tenho um primeiro ponto, que é o ponto x1, y2. Sempre eu tenho um ponto cartesiano x e y. O ponto é representado desta forma. X, y, o primeiro elemento é x e o segundo elemento é y. Então, aqui eu tenho esse ponto aqui é 1, x1 e y2. Esse outro ponto, x4 e y2. Esse outro ponto aqui, ó, x4 e y5, tá na altura do 5. Esse ponto aqui, x1 e y5. Professora, se eu tivesse outra figura, vou fazer aqui uma outra figura. Vou fazer bem aqui. Fiz um triângulo. Tem um polígono aqui dentro desse plano cartesiano. Eu tenho um triângulo, certo? Eu quero determinar os pontos. O primeiro ponto do triângulo, ele não tem 3 vértices. Tá aqui os vértices do triângulo, certo? Formei aqui o triângulozinho, bonitinho. Quero determinar seu ponto. Esse ponto aqui, ó, x é quanto? Vai até a altura. Então, x é 7 e y é 3. Aqui, x é 9, ó, porque tá no ponto 9, e y, 3. E essa aqui, ó, x é 8 e y, 4. Desta forma, eu encontro o polígono junto ao sistema cartesiano. Além do sistema cartesiano e polígono, eu posso ampliar ou reduzir um polígono. Como é que eu amplio ou eu reduzo? Se eu tenho um polígono, aqui eu vou ter um quadrado, ó. Vou ter um quadradinho aqui, ó. Eu tenho esse quadrado aí, certo? Até pintar ele. Eu vou ampliar ele em 2 unidades. Então, basta multiplicar cada lado por 2. Então, quando eu multiplico, ele vai ficar desse tamanho, ó. Se aqui media 1, agora cada lado vai medir 2. Se o outro lado media 2, cada lado vai medir 2 também, certo? A mesma coisa ocorre com qualquer figura geométrica que eu fizer, ampliar ou reduzir. Se eu quisesse ampliar ele em 3 vezes, então eu ampliaria ele. Eu iria ampliar ele em 3 vezes. Então, tá aqui ele ampliado em 3 vezes. Aqui em 2 vezes e 3 vezes. E para mim reduzir, no lugar de eu multiplicar os lados, eu faço dividir. Vou fazer dividir.
certo? Então, beleza, professora, eu já sei como é que ele amplia e como é que reduz figuras dentro de um sistema cartesiano. E existe a reflexão. A reflexão é como se fosse o espelho. Se eu tenho uma figura geométrica, eu tenho aqui uma figura geométrica, eu tenho esse triângulo, certo? E eu quero a reflexão dele. A reflexão dele é como se fosse o outro lado. É como se eu tivesse o reflexo do espelho. Eu estivesse olhando para o espelho, eu estou na posição. O espelho vai me dar, está me refletindo quando eu olho para o espelho, certo? Quando eu tiro um selfie, você tirar um selfie, você observa que aquele selfie, ele reflete aquela tua imagem, só que ele vai te refletir pelo lado contrário. Se eu tirei o selfie, a posição do selfie vai ficar desta forma. É a mesma coisa da reflexão. Ela reflete a mesma imagem, do mesmo tamanho, só que o lado vai ficar com um lado oposto. Então, aqui, ó, é uma refletindo na outra. Porque, no caso, se eu chegar a fechar, observe que uma vai ficar em cima da outra. Então, por isso que é chamado de reflexão. Um está olhando para a outra, ó. Só para mostrar para vocês. Quando eu faço isso, se fosse um espelho, mais ou menos um espelho, aqui, ia estar uma de frente para a outra. Por isso que é chamado de reflexão. Certo? Entenderam? Fazer nossa atividadezinha de fixação e a próxima aula, simetria, encerra o capítulo e vamos estudar para a nossa prova. Certo?